eu me recordo que foi um momento de transição, né? Os que me ouvem essa noite podem ter passado por experiências parecidas, você deve ter passado, que a gente vai chegando a uma certa idade que a gente não quer mais ser criança, a gente quer ser jovem, adolescente e tudo mais. E aos 14 anos eu me recordo que eu mudei de colégio, fui para estudar numa escola estadual e a partir dali eu comecei a fazer amizades com pessoas mais velhas, né? Comecei a andar com pessoas mais velhas e tudo mais. E foi nesse período em que eu comecei a ter lapsos de rebeldia, entende? Frequentar lugares, tipos de amizade e aquele velho ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem Sim, tu sim. és. E foi um período assim onde eu vivi muito em cima do muro, sabe? Indo à igreja aos finais de semana. Eu lembro que na época nós tínhamos cultos sábado e domingo. Então eu ia nos cultos, participava, estava lá, mas ao mesmo tempo queria frequentar outros lugares com amigos e tá incluso Uhum. naquele meio, naquele círculo de amizade e tal. Foi um período onde eu literalmente estava o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Tive esse período onde tive um lapso de rebeldia, mas o mais engraçado disso tudo é que nesse período o Senhor, ele preparou e separou experiências para mim, sabe? Mesmo nesse período de rebeldia, de cegueira espiritual, falta de sabedoria, influência externa, o Senhor me proporcionou momentos especiais na presença dele. E eu me lembro que, desde pequeno, eu sempre gostei muito de futebol. Sempre gostei muito de assistir, jogar, brincar e tal. E em determinado período da minha infância ali, dos 12 aos 15 anos, eu jogava no time da cidade ali, né? Treinava, escolinha e tudo mais. A gente fazia jogos nos finais de semana, então tinha uma rotina de jogador. Morro da Tinha uma Fumaça? rotina isso, ali no Rua da Fumaça. Tinha uma rotina de jogador, treino durante a semana, final de semana viajava para Aham. jogar. Então, eu tinha aquela rotina, eu gostava muito, me divertia. E eu me lembro como se fosse hoje, aos 14 anos, nesse período de rebeldia, nesse período de estar em cima do muro, saber o que é certo, mas querer o que é errado, isso é muito marcante na vida de um jovem que nasceu num lar cristão, ele sabe o caminho que é correto, ele Sim. aprendeu dentro de casa, teve bons princípios, mas a natureza, as influências fazem com que ele se impulsione para outro lado. Então, é literalmente isso. Sabe o que é certo, mas quer o que é errado. Eu me vi nesse momento, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje. Era um domingo à tarde, nós estávamos no ginásio, aquele ginásio que a gente jogou bola Sim. essa semana. O Juan jogou bola comigo lá essa semana, a gente deu uma brincada lá. Já tem outro porte físico, já não é o mesmo de com 14 anos, então. Mas eu tava naquele ginásio no domingo à tarde, brincando com o pessoal ali, a gente jogando, batendo uma bolinha, se divertindo, e de repente chegou um cara diferente, sentou ali na arquibancada e tal. E eu ali jogando, na época eu brincava no gol e tal, tava jogando, tava bem. Acabou a brincadeira ali, e aquele cara veio até mim, falou assim: Olha, gostei do teu desempenho e tal, joga bem, é isso que eu tô procurando e tal. Eu tenho uma oportunidade para te oferecer, assim, assim, assim. Você vai ter a chance de ser jogador, você vai se mudar, vamos te dar escola, moradia, não sei o quê. Você vai. Eu lembro que ele falou, a proposta dele era a seguinte: eu treinaria durante o dia, estudaria em um dos períodos, treinaria ou de manhã ou à tarde. À noite eu seria gandula do clube em questão e tudo mais. Então eu ia ter essa rotina, ia amadurecer e tudo mais. E aquilo brilhou os meus olhos e foi muito interessante e tal. Eu fiquei muito empolgado, mas no mesmo momento houve um estalo. Naquela hora ali houve um estalo e eu falei: não, tá errado, eu não tô em paz, não, não é isso, não é isso. Eu não fiquei tranquilo com aquela oportunidade. Eu falei para ele: não, agradeço o convite e tal, mas não é isso que eu procuro, não é isso que eu quero, não. Não, a oportunidade é boa, agradeço, mas no momento não vou aceitar. E a troco de nada, vamos dizer assim. Eu volto a dizer, eu tive aquela experiência aos 12 anos, Sim. tive um impacto com Deus, mas depois dali, a minha vida continuou normalmente. Entende? E isso é comum na vida espiritual. Nós temos experiência com o Senhor, mas se nós não buscarmos manter aquele nível de intensidade, não nos aprofundarmos, a nossa vida tende a voltar ao normal. Entende? A gente tem que buscar. E eu não tive essa busca, não tive essa intensidade. Uhum. Minha vida voltou ao normal e tudo mais. Então, até então eu não entendia o porquê de maneira espontânea e sem intervenção eu tomei aquela atitude, sendo que era aquilo que eu queria, sendo que era o que qualquer jovem, qualquer O adolescente, sonho do adolescente. exato, gostaria de ter. Então, no momento eu não entendi por que eu rejeitei e tal. Beleza. Fui pra casa era fim de tarde, fui pra casa, tomei um banho.
e segui a minha rotina de ir pro culto, normal, como eu sempre fiz. Domingo à noite, é dia de culto, vamos pra igreja. Eu me lembro que naquela noite, eu fui pro culto, sentei, normal. O culto começou, os louvores, a leitura inicial, hinos da harpa, cantores convidados, até que chegou na palavra. O pregador pregou, foi uma mensagem impactante, uma mensagem edificante. E ele chamou o pessoal para ir para oração, para ir na frente, receber oração. E eu não fui. Eu fiquei no banco. E eu me recordo que o pregador em questão é uma pessoa conhecida, um amigo da família. Ele olhou para mim e falou assim: eu quero orar pelo filho do irmão Paulinho, você pode vir aqui na frente? O pessoal me conhece assim, né, de maneira carinhosa. Traz aqui o filho do irmão Paulinho. E eu fui para frente, nisso o pai veio, me abraçou também. E ele colocou a mão na cabeça e entregou uma profecia de um grande chamado de Deus para minha vida. Falou que a decisão que eu havia tomado não havia sido eu, mas havia sido o Espírito Santo me impulsionando. E o que o Senhor tinha algo maior para mim viver. E aquilo marcou a minha vida de uma maneira que eu fiquei, nossa, eu volto a destacar, eu estava num momento de rebeldia, momento de, qual é a palavra que eu vou utilizar? De um complexo de personalidade, eu não sabia o que eu queria, eu tinha noção do que era certo, do que eu deveria seguir, porém a minha natureza me impulsionava e a vida espiritual é assim, né? A luta contra a carne e o espírito ela é constante, mas até a altura do campeonato eu não entendia isso, Sim, sim. não tinha essa maturidade espiritual